E aí galera, meu nome é Paulo, resolvi fazer um vídeo aqui para compartilhar aí minhas frustrações aí numa montagem que eu tive com PI polonês. Minhas paixões na verdade pela eletrônica são desde os 9 anos de idade. Minhas paixões eram transmissores sem fio e sou da época aí, quem vai ver meu vídeo aí for dessa época também vai se lembrar. Sou da época da Beabá, da revista Saber Eletrônica. Tem outras aí também, a antena, mas a antena era um pouco mais sofisticada, não tinha, na época não tinha projetos muito simples, né? Não era uma revista que trazia. Agora as melhores da época era a Beabá, revista Saber Eletrônica, Nova Eletrônica, enfim. Pô de velho aí, pô de nego velho, né? Que a gente vai formando família e vai abandonando um pouco o hobby, né? Aí resolvi mexer no meu hobby de novo de eletrônica. Fiz o curso técnico também de eletrônica um pouco tarde. Depois de meus 40 anos resolvi fazer meu curso técnico de eletrônica e para aprender um pouco mais a teoria. Então galera, é o seguinte, me interessei pelo PI polonês e achei que ia ser barbadinha de montar. Descobri que o bichinho realmente requer um pouco de cuidado aí. Até eu que já fiz algumas placas de circuito impresso, né, tive algumas dificuldades. Então, essa peça que eu estou na mão aqui, na verdade não é uma peça, que é um acessório, isso aqui é um suquete que a gente bota no CI, o CI aqui em cima. Até tem um rapaz aí que eu tenho que tirar o chapéu para ele, que foi com as dicas dele que eu consegui resolver boa parte do meu circuito, que acho que é Amaral de Goiás, não lembro muito bem, um internauta aí, um youtuber aí que postou uns vídeos bem bacana. E ele sugere o uso dessa peça, no caso desse acessório, que é um suquete. Realmente é interessante para quem quer trocar o CI para não ter que soldar, né? Porque com o tempo também não é só a dificuldade de soldar o CI, para quem não tem uma estação de solda, um bom sugador, fica bem complicado. Também tem o fato das trilhas se romperem com o tempo, de tanto vocês soldarem, né? Essas trilhas acabam danificando se a placa, principalmente se a placa as trilhas são muito fininhas. E aí resolvi botar o suquete, realmente é bem interessante para quem quer começar uma montagem, né, e fazer uns testes para ver se está ok as peças, o componente, né? É bom botar o suquete. Mas eu encontrei uma característica aqui, né? Eu usei poucos suquetes durante o meu tempo de hobbyista e acabei caindo numa dificuldade aqui, encontrando uma dificuldade e resolvi compartilhar, né? O PI polonês, a placa do PI polonês realmente é uma placa que tem as trilhas muito próximas uma da outra. Isso requer que as trilhas sejam mais finas, né, também. As trilhas são mais fininhas e isso faz com que fique mais próxima da outra, então requer um pouco de atenção até na hora da soldagem. Então o que tem de característica esse tipo de acessório aqui, tá? Que é o suquete. Esse aqui deve ser o mais comum deles, eu não pesquisei o outro que eu encontrei numa placa, que realmente esses contatos, as pernas são muito mais resistentes, né? E eu acredito que esse aqui seja bem inferior, provavelmente o outro seja bem mais caro, mas enfim, esse daqui dá para usar, só requer alguns cuidados, né? É o ideal que vocês realmente limpem bem essas superfícies quando vocês for comprar esses acessórios aqui, né? Passe uma lixinha de unha aqui nesse sentido, né? Por dentro, né? E por fora, e depois realmente quando botar na placa certifique-se que realmente o estanho pegou na perninha, né? Porque um dos meus problemas, como eu havia falado, foi o contato do estanho aqui, né? Porque formou a minha solda. Eu costumo usar solda 60 por 40, né? 60 de chumbo e 40 de estanho. E é uma boa solda, é simples, é uma solda mais econômica, mas tem soldas com uma mistura melhor aí, né? Então na hora de soldar esse carinha aqui, eu vi que a solda não estanhou tão bem ali, né? Esse aqui é até um dos que eu usei também, tem uma perninha ali realmente que não está bem soldadinha.
Então eu sugiro que vocês, quando usar o suquete, vocês realmente soldem bem, limpem bem essa superfície para fazer o estanho, certo? Outra característica, então, que eu já falei, é o estanho. Tem que ser um estanho de boa qualidade, né? E para poder estanhar bem essas pernas. Eu encontrei várias minhas que tinha solda, mas por dentro formou um túnel sem conexão nenhuma, assim. Então eu consegui, com uma lente de aumento, dar uma olhada bem de perto e vi. Aí eu me apavorei um pouco com a estrutura que eu havia feito ali de soldagem, né? Outra característica outro problema que eu encontrei no PI polonês também foi o uso desse componente aqui, né? Tem uma lista impressa aqui. Esse componente aqui, que é o ILF, não sei se vocês estão enxergando aí, o ILF, o LF357, que é o sugerido nessa lista. E os outros eu nem vou entrar em mérito aí, nem cheguei a testar. Mas comprei esses CIs aqui, comprei 2 desses CIs aqui. Inclusive minha placa toda era nova, tá? Não tinha nada a utilizar de sucata. A única coisa que eu não, para não dizer que não era tudo novo, tinha 4 capacitores, que realmente na lista anterior de um outro internauta ele não coloca 4 capacitores. Até tem uma dica de um outro aí, de outro internauta aí, uma pessoa bem interessada em divulgar, acabou divulgando, realmente foi o pulo do gato, né? Se bem que na hora de montar a placa, no final dela vocês iam encontrar 4 furos que não existiam, então era fácil de identificar, mas realmente o único componente usado que eu usei de sucata confiável também foi os capacitores. Mas esse LF eu nem usei mais, tá? Porque eu comprei todos meus CIs, todas as minhas peças novas. Esse ILF aqui 357 eu acabei comprando 2 vezes os mesmos CI, porque o meu PI polonês não deu sinal nenhum no início, mortinho. Aí era o problema das conexões nas trilhas, as conexões não estavam bem soldadas, né? Consegui corrigir. E aí sim, na segundo lote de peça eu troquei o meu distribuidor lá, meu fornecedor, outra loja, e comprei de novo o mesmo CI, o LF de novo. Realmente ele começou a funcionar, mas não pela troca do CI, mas sim pela correção dessas trilhas aqui dos suquetes. E acabei conseguindo fazer, então corrigi as trilhas, descobri que tinha mau contato, trilhas com mau contato, e bingo, ele funcionou legal, né? Funcionou não 100%, não tinha muita sensibilidade. E aí eu acabei comprando o LF356, que realmente esse 356 provavelmente o ganho dele é melhor. Então esse CI aqui eu não estou usando o LF357, eu estou usando o LF356. O BD aqui também eu não utilizo esse BD, o BD não, desculpa, o TIP 41. Eu estou usando um 2N 3022, né? Não estou usando esse TIP 41 aqui, estou usando um 2N 3022. E aguentou mais o tranco, ele ficou, é um NPN, né? E ele acabou aguentando mais a temperatura, porque tem uma característica aí nesse tipo de equipamento, né? Como ele depende de frequência e a bobina tem que estar energizada para poder fazer essa captação magnética, né? Para transferir essa alteração de frequência, o que acontece? Se a bobina for mal feita, esse cara aqui vai esquentar também. Tem que cuidar com a WG do fio. Não pode ser o WG fora do padrão, tem que usar o mesmo AWG, que você pode aumentar um pouco esse AWG e não diminuir, porque quanto menor é o AWG, mais grosso é o fio, né? E se eu não me engano eles pedem ali um AWG de 24, acho que é o AWG, né? Que é o equivale a 0, alguma coisa milímetros, 0,6, não lembro bem também, desculpa, mas eu não consigo lembrar. Mas realmente esquentava muito esse transistor, né? E aí eu fiz a bobina correta, né? Até a bobina outra hora eu vou postar um vídeo, eu fiz ela com cabo de rede também, mas eu tirei o cabo tirei o fio de dentro do cabo, desenrolei todos os fios e usei realmente só o fio, que é aquele fio ali do CAT6, que é uma das categorias dos CAT, né?
que é o fio de rede, que a gente conhece, que é o Cat 6, tem o Cat 6 e o Cat 5, eu usei o Cat 6, essa bitola do Cat 6 dá exatamente a mesma bitola WG que a gente precisa, então eu tirei ele todo de dentro da capa, desenrolei ele no pátio, né, e fiz até uma emenda de um fio para o outro com a soldinha, botei um isolante e fiz as voltas ali pedidas no esquemático ali da bobina, certo? Então essa é a dica aqui para vocês, cuidado com suquete se forem usar, se soldar direto CI é melhor, mas para quem está começando e para quem vai fazer alguns testes também, o bom é botar o suquete, porque se estragar é aquilo que eu falei, as trilhas são muito sensíveis e acaba danificando o equipamento, danificando a plaquinha. Aqui tem uma placa de um outro equipamento que eu peguei, e aí outra característica também, outro problema que eu encontrei vou ver se eu dou um zoom aqui para mostrar para vocês o que aconteceu no meu... aí o que acontece? Essas trilhas aqui que termina no terminal não é as mais complicadas. Esse tipo de trilha aqui, vocês estão vendo? Ela compartilha essa conexão, compartilha com essa aqui, né? Então o que acontece? Nas trilhas do PI polonês, tem umas trilhas dessas que são compartilhadas, principalmente no CI, elas passam por dentro, por baixo do CI e compartilham com outros componentes. O que acontece nessas trilhas aqui? Acontece o seguinte, como elas são muito fininhas, a trilha é bem miudinha, tá? Aqui tem até que essa trilha aqui é bem mais espessa que o da PI polonês em alguns pontos. O que acontece? Essa trilha vem até aqui o silk, né? Que é onde faz a ligação ali. E aí ela segue caminho para um outro ponto, sei lá, enfim, assim. Aí quando você vai soldar e corroer, principalmente quando corroer, como ela é muito fininha, esse elo todo aqui ó, na volta desse terminal, esse aqui conecta, mas esse outro que está vindo aqui, ó, no caso, ó, esse outro que está vindo aqui se fosse redondinho, esse outro ele termina aqui, mas ele não chega, o percloreto acaba corroendo esse canto aqui. E aí você faz a solda aqui achando que ela passou para cá, e na verdade isso não aconteceu. Então pegue uma lente de aumento ou uma lupa, corrijam bem essas conexões aqui, né? Certifique-se de que realmente essas trilhas estão... Vê se eu pego um zoom melhor aqui, rapaz. Vejam se realmente essas conexões elas estão partindo, né? Pena que essa plaquinha aqui não tem o que eu quero explicar para vocês, mas deu para entender, tá? Então, trilhas que terminam no terminal, elas terminam aqui no terminal, ok, é fácil de ver. Mas as que dão sequência, no caso assim, essas que saem daqui e vão ter um caminho para um outro terminal, cuidem nessa conexão aqui, nessa junção. Às vezes nem é uma, tem mais de uma também, né? Então cuidem essa conexão, nem que você lixe bem aqui essa superfície e faça o estanho completar essa trilha que está faltando, né? Outra dica que eu dou importante para vocês na hora de corroer, o importante é o tempo, não deixe muito tempo, porque o percloreto acaba corroendo embaixo, ele acaba pegando embaixo da tinta, e se você deixar ali um tempo maior, ele come toda a placa mesmo com a tinta, tá? Então marque o tempo, o percloreto novo corrói num tempo, o percloreto usado ele vai ficar mais fraquinho, então vai aumentar esse tempo. Então essa parte da trilha onde ela não tem contato, né, eu sugiro que vocês peguem uma lâmpada, eu vou tentar fazer aqui para vocês. Pegue uma lâmpada, coloque ela ao contrário assim, né? Eu uso um scanner desmontado que eu fiz e eu boto ela assim, então eu consigo enxergar na transparência, eu consigo enxergar o que tem de resíduo nesse entorno, nesse meio aqui, né, no caso da trilha, tá? Então se tiver algum risquinho para lá, pode ser cobre, então risque bem. Depois de feita essas conferências, riscou bem a trilha, né? Tirou todas essas imperfeições, aí sim, galera, liguem o equipamento e façam os testes, né? Se você usou o equipamento, componentes novos, não vai ter problema. Até mesmo novos também a gente pega, principalmente CI, né? No mercado sempre, eu nunca tive o azar de pegar CI queimado, né? Mas realmente, a dica lá do
youtuber lá, acho que é do Amaral, lá de Goiás, fala sobre seis queimado, o lote que ele comprou, né? E aí são problemas que podem acontecer, mas realmente eu nunca tive esse problema, né, de pegar CI queimado. Eu compro há anos na mesma loja e confio muito no produto que eles vendem, né? Então essas são as dicas que eu dou. Cuidado com as trilhas na hora de terminar a plaquinha, raspem bem nos meios, principalmente aqui onde vai ter o CI, né? Raspem bem essas trilhas. A característica do percloreto, você sabe que ele é marrom, né? Ele tem uma cor marrom assim, clarinho, né? E a placa de corroer, o acrílico, esse aqui também, ele é meio amarelado, um marrom amarelado. O que que acontece? Quando vocês vão levantar a placa de dentro da bandeja e dar uma olhada, vocês realmente, eu fiquei com receio também, desde a primeira vez que eu fiz uma, vem umas partes que ficam meio escuras, assim, da ideia de que aquilo ali é cobre, mas na verdade não é. Na verdade, às vezes, algumas partes escuras são manchas da placa lá de cima, né? E até o próprio percloreto que espalha por causa da gordura ali, alguma sujeira, ele fica mais... Então, eu fiz uma placa que eu fiquei com dúvida mesmo, para ver se aquilo ali não era cobre, juntando essa trilha com a outra. Eu lavei ela embaixo d'água antes de corroer tudo e realmente conferi que na luz, né? Botei uma luz embaixo dela e vi que ela estava toda corroída e logo em seguida tirei. Ficou muito bom, né? Não importa a forma como vocês vão fazer o layout, importa a forma como vocês vão tratar esse layout depois, tá? Tem que corrigir, não é industrial, é uma corrosão feita caseira, então tem que corrigir as trilhas no centro, porque, né, não tem uma máquina para fazer essa vistoria, esse checklist, né, de qualidade. Nós temos que realmente fazer placa por placa. Então essa é a dica que eu dou para vocês aí, tá? Espero que tenha ajudado. Não esqueça do suportezinho, do soquete, tá? Ele é importante. Tem um mais caro, provavelmente eu encontrei, na verdade não foi valores que eu vi. Eu encontrei numa placa um bem melhor que esse. As pernas deles não são de lata, esse latão aqui é um latão velho bravo, provavelmente isso aqui não é de boa qualidade para o estanho. E use um bom estanho. Eu sugiro que vocês estanhem ele antes de botar na placa, não deixem excesso de solda, só estanhar ele, né? Dá um trato de solda nele, de estanho, para depois colocar ele na sua plaquinha lá, né? Para poder fazer a soldagem. E é isso. Breve eu faço outro vídeo com outras dicas aí. Tô montando um outro aí, que foi disponibilizado na internet, testei. Realmente é bem interessante, muito complicado de montar, que é o Detex 3000 aí. Um internauta aí liberou o esquema, liberou tudo, já fiz as alterações da alimentação dele, porque ele era 9 volts, coloquei ele para 12, conforme a descrição dele lá no vídeo, né? Ele colocou esse equipamento à disposição, eu montei, ficou muito bom. Tem menos equipamento que o PI, detecta que nem o PI, um pouco menos sensível que o PI, mas tem uma característica bem legal. Ele tem uma regulagem de profundidade de solo, que eu achei legal. Se você quiser fazer uma área lá, né, demarcar uma área lá para poder fazer o escaneamento, a detecção, no caso desses objetos, você regula para uma detecção de 10 centímetros. Aí, se não encontrou nada nesse raio de distância, né, nessa profundidade, aumenta a profundidade de solo e ele vai detectar abaixo disso. Então é bem interessante. A regulagem dele é bem interessante, é um equipamento fácil de montar. O circuito, né, o diagrama dele é bem simples, mais simples que o PI polonês, tem menos peça, mas ele é bem difícil de regular a bobina. Ele usa duas bobinas, né? Então eu fiz ele, ficou bom, ficou funcionando, né? Mas eu acho que eu vou preferir fazer o PI polonês, que ainda assim a sensibilidade dele é bem melhor, assim, né? Apesar de ter mais componentes. Isso aí, galera. Uma boa tarde para todos aí. Espero que tenham gostado e eu vou fazer um outro vídeo, com dicas aí de detectores novamente aí, que eu estou desenvolvendo um suporte para articulado também para o braço, bem fácil de montar para vocês fazerem em casa, né, para poder ter mais conforto na hora de agarrar o equipamento na hora das caçadas aí. Abraços a todos.